noite! Foi só esperar a Bárbara entrar, que hoje minha convidada, quer dizer, ela me convidou, nós combinamos, na verdade, uma live para falar um pouquinho sobre o direito das gestantes. Olá, Bárbara, deixa eu adicionar você aqui. Você consegue pedir para entrar? Ah. Oi. Oi, Está abrindo. boa noite. Boa noite, não tô te vendo ainda. Pronto. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Que legal, né, Bárbara, que deu certo a nossa live hoje. Aham. Coisas que não são fáceis, né? Não, vida de mãe, correria, mas hoje chegou o dia. E achei tão legal porque deu tempo até de abrir uma caixinha e o pessoal já mandou algumas dúvidas que eu deixei Legal. escrito aqui para poder perguntar depois para você. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô sem fone, você tá me ouvindo Não, também? tá ótimo, perfeito. Tem um bebê aqui. Tem um bebezinho. Quanto tempo? 1 ano, fez um Um ano essa ano. semana. Ai, que É, gostoso. Parabéns. obrigada. Minha filha fez 9, domingo, dia 10. Legal, legal. Parabéns também. Obrigada. Deixa eu falar. Vamos falar um pouquinho sobre o seu serviço, né? E assim, a importância das gestantes saberem o direito delas, né, para conseguir o reembolso do plano. É uma frustração grande, né, para gestantes. Eu passei por essa frustração também enquanto gestante, né, de você ter um plano de saúde, você pagar o plano de saúde quando você precisar de um serviço, você não ter o serviço, ou não ter o serviço que você deseja, né? E a maioria das gestantes, quando eu vou acompanhar, e elas me falam um sonho, eu queria ter um parto humanizado e tal. Então, aí eu falo, pois então, vou te contar a realidade, como que é um parto pelo convênio, pelo plano, né? Que é praticamente uma possibilidade que não existe. E aí todas têm Quase a não. mesma, quase Assim. nula, né? Fica assim. Aí todas ficam chateadas, falam, nossa, mas né, eu pago o plano, queria usar e tal, então. Às vezes a sua melhor chance é ir parir no SUS, que você tem mais chance de ter um parto, né? Normal, assim, não totalmente humanizado. Mas tem a opção de conseguir o reembolso, né? Que é Tem. exatamente esse o serviço que você presta. É. O meu bebê, né, que agora acabou de ir para dormir, quando eu tava grávida dele, no final da gestação, eu sou especialista em direito da saúde, né, mas eu não tinha conhecimento desse direito específico. Eu trabalhava mais com a área judicial. E no final da gestação dele, eu descobri esse direito de reembolso administrativo, só que eu não tinha mais tempo de percorrer todo o caminho para conseguir esse reembolso. E aí eu perdi a minha oportunidade, né? Ai, E porque isso até é uma precisa pergunta percorrer, que tem aqui, a questão do tempo. precisa percorrer todo um caminho administrativo durante a gestação para a gente conseguir garantir, não dá para garantir 100%, mas aumentar consideravelmente as chances da gente conseguir esse reembolso depois do parto, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, eu falei assim: eu não vou deixar isso passar para a próxima gestação. Tô grávida agora, de 28 semanas, né? Tô correndo atrás do meu também. Uhum. E eu quero que esse direito alcance outras gestantes, porque, como você falou, a gente tem um sonho, né? E é frustrante realmente a gente pagar plano de saúde e não ter o serviço. E não é só não ter um serviço a contento, a gente não tem o serviço, Sim. né? Porque os obstetras, para começar, eles só fazem cesárea. Se faz normal, eles cobram taxa de disponibilidade. No plantão é muito difícil de conseguir um normal, sem você ter alguém ali para te dar um suporte, para te dar um encorajamento na hora, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui tentar no plantão. E no plantão,
Assim, como eu sou especialista na área da saúde, eu tenho conhecimento sobre violência obstétrica, eu fui atrás de saber quais são as indicações de cesárea, né? Eu fiz o meu plano de parto, pesquisei muito, estudei muito, mas cheguei lá, eu cheguei a dilatar 7 dedos, e aquele momento que, assim, eu quero a dor, né? Eu não quero mais Sim. sentir. A hora da covardia mesmo, né? 7 para 8 aí. Aí a gente não dá para contar com o acompanhante, porque eles também estão sentindo aquela emoção toda que a gente está sentindo, né? Mesmo que ele saiba qual que é o nosso desejo, a gente, no momento ali, não se lembra, por exemplo, que tem analgesia. Às vezes nem precisa de analgesia medicamentosa, né? Mas tendo um terceiro não envolvido emocionalmente, encorajando a gente, já que é o trabalho da doula, né? Sim, olhando de fora, né? Já auxilia. E eu fui com a cara e com meu marido, né? E a gente, como chegou às 7, eu não me lembrei da analgesia, a gente até perguntou para a médica de plantão, né? Ai, tem alguma coisa que possa fazer? E ela não me lembrou de analgesia também, que poderia ser ali uma tentativa, né? Se a gente ia conseguir no final o parto normal, não sabemos, né? Mas no final a gente foi para cesárea. E graças a Deus foi tudo bem também, né? Não é uma coisa que eu tenho remorso, mas muitas mulheres ficam, né? Sim. Muitas mulheres ficam tristes com um final desse, né? No meu caso foi uma cesárea eletiva, porque eu escolhi, né? Apesar de não ter querido desde o início. E foi isso que me incentivou a estudar e agora estou preparada para oferecer esse serviço e também para mim, né? Porque a gente sabe, o desejo de parto normal não é só um desejo. A gente sabe dos benefícios, né? Tanto para a mulher quanto para o bebê. Existem pesquisas aí de benefícios para o bebê em relação a alergias e outras coisas, né? Sim, previne muitas doenças para a vida adulta, né? Então, assim, não é uma coisa só momentânea, né? É uma coisa que perdura toda a vida, né? E para a mulher também, né? Essa experiência positiva de parto pode mudar a maneira dela maternar, né? Então faz muita diferença também para a mulher realmente poder viver o parto como ela sonhou, né? O que a gente vê muito, assim, no dia a dia, trabalhando com gestante, é que se o plano da mulher, de repente, é ir para um plantão, mas ela está passando com um obstetra do plano de saúde, muitas vezes ela é induzida para uma cesariana sem real necessidade, né? Isso aconteceu comigo no meu primeiro parto. Óbvio, eu estava muito preparada, mas foi um baque escutar do médico, você está com pouco líquido e seu bebê está em risco, e eu estava com 39 semanas, e precisar ali decidir que eu não ia mais continuar meu pré-natal com o médico do meu plano de saúde, então tive que abandonar ele, né? E foi assim, eu estava preparada, mas foi difícil para mim. Então eu imagino para a maioria das mulheres que não estão preparadas, quanto é mais difícil. Bem isso que você está falando. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir tanto o parto normal como o reembolso é a gente ter um bom obstetra. Sim. Né? Um obstetra atualizado, um obstetra humanizado, né? E você está falando isso, eu estou passando por isso agora. O período da minha interpartal, né, entre os partos do meu último bebê para Esther, que vai nascer agora, vai ser de 1 ano e 2 meses, indo para 1 ano e 3. E não é todo obstetra que encara aí esse período menor que 1 ano e 6, né? Sim. E eu comecei meu pré-natal com uma obstetra. Eu tenho plano de saúde, mas eu decidi ir para particular porque as taxas dos obstetras do plano de saúde todas cesáreas, né? Sim. Você abrir aquela tabelinha que tem, né, no site da ANS, você vai pegar, você pode pedir, né, uma coisa que as mulheres também não sabem, ela tem direito de pedir essas taxas do plano. Inclusive, esse é o primeiro passo para o reembolso de obstetra, é pedir essas taxas das maternidades e dos médicos conveniados,
né? Esse é o primeiro passo. Depois vem outros passos, mas esse é o primeiro passo. E eu fui para fazer meu pré-natal com um obstetra particular, expliquei, aí a obstetra me falou, olha, existem riscos, eu vou pesquisar melhor sobre o assunto e a gente vai conversando sobre o parto, nunca é tarde para decidir, né? E aí, faz um mês, mais ou menos, ela falou que não vai encarar. Eu decidi mudar, pegar uma segunda opinião. Eu tô com 28 semanas agora. Pegar uma segunda opinião e passei com uma obstetra que ela vai fazer o parto normal. No caso, como existe um risco um pouco aumentado, né? O trabalho vai ser diferente. Quando a gente vai estudar sobre parto normal, a gente vê que o que se orienta é menor tempo possível de internação hospitalar e maior tempo possível de parto trabalho de parto domiciliar. No meu caso, vai ser o contrário. O parto hospitalar, porque tem que estar assistida. Com qualquer certeza. Né? Então, assim, esse é o primeiro passo, é a gente saber escolher o obstetra. Sim. Né? Saber escolher o obstetra é igual você falou, não ter medo de trocar se ali no meio do caminho você ver algum sinal que não era aquilo que não precisa se esperava. No meio, pode ser no fim do caminho mesmo, que nem foi o meu caso. Não ter medo, porque assim, se a gente fica com esse receio, a gente já sabe no que vai dar, né? Já sabe que vai dar. E é dinheiro jogado fora, porque você pagou pelas consultas e você tinha um cesarista no plano, você não precisava ter pagado. Sim. Né? São coisas que a gente tem que realmente considerar e sempre tomar bastante informação, né? Porque toda decisão tem que ser fundamentada em informação, não só desejos, né? E como funciona normalmente? As mulheres têm que começar isso, então, no começo da gestação, já essa busca, juntar documentos, você faz uma consulta para ela? Como... O ideal é assim, soube da gravidez, já vamos para a consultoria preventiva. Por quê? Porque, assim, existe um caminho, vamos dizer assim, um caminho reto, né? Mas esse caminho reto pode tornar curvilíneo, porque vai depender de vários fatores, como situação da gestação, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma gestante que ela tinha uma situação de alto risco, não por causa da saúde dela, mas por causa da saúde do bebê. Então, ela precisava ser acompanhada por um médico especialista em medicina fetal, né? E no plano de saúde não tinha médico credenciado. Então, no caso dela, por não ter um médico credenciado especialista em medicina fetal, ela teria o direito de reembolso não só do trabalho de parto, mas também das consultas. Então, a partir do momento que você já tem as informações sobre que está grávida, né? O legal é já a gente começar a correr atrás do direito, porque essas nuances que vão surgindo durante a gestação, a gente já vai conseguir resolvendo e diminui a chance de perder o direito de reembolso ali, no caso desse caso que eu dei de exemplo das consultas, mas também do parto no final, né? Um direito que, outro exemplo, né? Um direito que a maioria desconhece é que o plano ele é obrigado administrativamente, né? Pelas leis administrativas do plano, a fornecer 6 consultas de pré-natal com enfermeira obstétrica, mais 2 de pós-parto. E existe uma resolução que fala que também o plano de saúde tem o dever de cobrir o trabalho de parto, né? E a maioria dos planos não tem enfermeira obstétrica cadastrada, ou fornece qualquer enfermeiro, ou não fornece para o trabalho de parto. E o quanto antes a gente entrar com todo o procedimento administrativo é melhor,
porque a gente consegue garantir o reembolso de todas as consultas. Agora, se a gestante vem com... eu quero reembolso, mas eu tô, sei lá, com 30 semanas de gestação. Você não consegue mais o reembolso de 6 consultas antes do parto. Né? Não dá tempo de ter essas 6 consultas. Então, é isso. O quanto antes é melhor, porque a gente consegue definir qual é a melhor estratégia, né? E, assim, a melhor estratégia para obter o melhor reembolso. Sim. Entendi. E, assim, no caso, se o plano de saúde tem o obstetra para fazer o pré-natal, mas a gestante não quer contratar aquele obstetra para o parto, por exemplo, não só a questão da taxa de disponibilidade, realmente é um obstetra que não condiz ali com o que ela deseja. Ela tem direito apenas ao reembolso do parto com o obstetra escolhido ou também das consultas com esse obstetra que ela escolheu particular? Em regra geral, é só do parto, né? Aí, dependendo da situação, igual eu falei, essa gestante que entrou em contato comigo, era um caso específico que ela estava fazendo pré-natal com o obstetra do plano e a pré-natalista falou, olha, eu vou te encaminhar para um especialista em medicina fetal. E o plano não tem. Então, assim, dependendo da situação, consegue também o reembolso das consultas, né? Mas, via de regra, para gestantes de risco habitual, seria o parto. Isso. Tá. Regra geral é só o parto. Só o parto. Algumas vezes o que a gente observa também, assim, o plano de falar, já que você vai fazer o parto particular, então o hospital você tem que pagar também, não cobre o hospital. Isso é uma coisa que acontece, né? Eles podem fazer Acontece, isso. Inclusive... Não pode. O plano de saúde, ele tem que cobrir a internação. O que pode acontecer é de repente, o seu plano de saúde é enfermaria, né? Sim. E aí você quer pagar a diferença do quarto individual, do apartamento. Essa cobrança pode ocorrer, mas ela não ocorre para o plano. É o hospital que vai cobrar. E é só ali o valor do apartamento. Mais nada. Internação, plantonista. Então, por exemplo, você quer contratar a enfermeira e o obstetra, mas você não quer contratar pediatra, não quer contratar anestesiologista, o plano tem que fornecer. E isso é outro erro que acontece. Por vezes o plano não, né? Os médicos cobram um valor, porque você tá com obstetra particular, então pagar a diferença, eu quero que você me pague também. Se ele tá de plantão, se ele é plantonista, não tem que pagar. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente orienta as gestantes a perguntar na hora de fazer a visita à maternidade, né? Se tem médico de plantão, tanto pediatra quanto anestesiologista. Por que se tem médico de plantão? Porque às vezes, especialmente anestesiologista, eles não ficam em plantão, eles ficam sob aviso, né? Que não é plantão, é um regime diferente. Sim. Então, perguntar se tem médico de plantão e se eles cobram alguma coisa. Tanto na ocasião de mudança de acomodação, quanto na ocasião de, vou contratar parte da equipe particular. Que são informações importantes na hora da gente desenvolver a estratégia para o reembolso depois do parto. Sim, então são informações que têm que ser colhidas bem antes já, né? De preferência por escrito e tudo mais. Com certeza, de preferência... assim, no direito a gente fala que o que não está provado não existe, né? Então, de preferência por escrito. Quando a gente fala assim de hospital, né? O que a gente pode fazer? O hospital tem plantão? Tem plantonista? O que a gente pode fazer? Ligar e gravar a ligação com o aplicativo do celular. Sim. Né? Acho que é a forma mais fácil de conseguir uma prova nesse sentido. Quando a gente fala de atendimento com o plano de saúde,
a gente tem direito a pedir a gravação das ligações. Então, você liga e eles vão te passar, olha, o protocolo desse atendimento é XYZ, né? Você quer que eu te envie? Quer anotar? Você sempre anota, sempre pede para enviar o número do protocolo. E quando terminar a ligação, você fala, olha, eu gostaria que você me enviasse a gravação dessa ligação. Eles têm o dever de enviar também. Ah, legal, muito interessante saber disso. Porque às vezes já havia casos, né? Ah, mas quando eu liguei falou que tinha e agora que eu tô pedindo não tem, né? Então isso é uma coisa importante pra... Inclusive, é importante fazer isso na ligação mesmo, porque eles têm um prazo para manter essa gravação. Eles não mantêm para sempre, né? Então, assim, para você também não esquecer depois de ligar e pedir a gravação do dia tal. Ai, tem que pegar lá qualquer número do protocolo. Então, o melhor terminou de conversar, antes de finalizar ali, olha, gostaria de que me enviasse, né? E aí eles têm o dever de enviar. Ai, muito bom saber, Bárbara. Isso aí é importante mesmo. Até vou pegar uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso, que eu recebi na caixinha já hoje. Em relação ainda, acredito que ao médico do plano de saúde. Teve uma gestante que perguntou, o médico ele tem obrigação de dar o número de telefone dele para uma emergência? Não, né? Não tem. Eu acho que é muito difícil de um médico de plano de saúde fazer isso, porque eles recebem pouco, né? Então, assim, eles estariam oferecendo um serviço pelo qual eles vão trabalhar e não vão receber. Então, por isso que a gente vê muito dos médicos particulares fazerem isso, né? Porque eles cobram pelo serviço a contento, né? Então, não tem nenhuma obrigação, mas, assim, uma coisa que para ajudar você pode conversar com o médico, né? Ele não vai dar o número pessoal, mas eu já vi médico falando, olha, você pode mandar aqui para a clínica, né? Enfim, mas é bem difícil mesmo de primeiro parto. Eu paguei a diferença dos médicos em relação a ter pegado o apartamento, né? E a obstetra que me atendeu no plantão, ela me passou o telefone dela. Não era o telefone pessoal, era o telefone profissional, mas ela estava disponível, qualquer dúvida e tudo mais. Mas assim, eu paguei a mais para ela também, né? Sim. Eu não sei se ela faria isso com alguém que não pagou. Mas é muito difícil disso acontecer e não tem obrigação nenhuma. Até porque a gente sabe que a demanda, né, do plano, assim, de médicos que atendem de plano é muito grande, né? Sim. São consultas rápidas, 10, 15 minutinhos, e aquela agenda louca para fazer no volume, né? Realmente eles são pouco remunerados, né? A gente fica, às vezes, até com raiva, né? Mas tem que ficar com raiva do plano, porque o plano também não remunera bem os médicos. Eles também estão sendo explorados ali. O plano de saúde explora a gente com valores e serviço ruim e explora os médicos pela necessidade deles trabalharem ali, né? Com pagamentos baixos, enfim. Sim. Tanto que a maioria dos médicos que são mais humanizados, né? Mais nessa prestação de serviço mais atenta, 1 a 1, nenhum atende plano. Já começa aí também, né? É bem difícil mesmo de atender. Alguns até atendem, mas aí, no caso, falando em obstetra, não vai atender parto, né? Sim. É cadastrado só para consulta, não para procedimento. Sim. Tem isso mesmo. E aí tem uma outra questão que a gente pode emendar com isso, né? Teve uma pessoa que falou, então é certo, né, eles cobrarem esse parto por fora do convênio, se ele não for cadastrado como obstetra, ele pode fazer isso? Se ele não for cadastrado para realizar partos no convênio, ele pode cobrar. Agora, se ele for cadastrado para realizar parto, o que acontece? Às vezes os médicos são cadastrados para realizar parto e eles cobram o que a gente estava falando, que é a taxa de disponibilidade. Sim. Então, ele vai receber o parto do convênio e a taxa de disponibilidade da gestante, que são coisas diferentes, né? A disponibilidade é assim, a partir de 37 semanas num bebê a termo, pode vir.
ele tá ali, disponível. Não é um serviço médico. A gente está pagando pelo tempo de disponibilidade dele, né? E aí, se essa cobrança é legal ou não, existe uma divergência, né, no meio jurídico. A ANS entende que é ilegal, já o CFM entende que é legal, né? O que é importante é você saber isso desde o início. Se você decidir passar com pré-natal do plano de saúde, já logo na primeira consulta pergunta. Porque depois você não vai ter mais dificuldade lá no final com isso, né? Então, logo na primeira consulta já pergunta, inclusive, eu não me lembro quem, eu não me lembro quem eu sigo, que falou assim, o momento para falar de parto é na primeira consulta. É pelo menos para começar na primeira consulta. Talvez a informação vai sendo continuada, né? E a gente pode acabar mudando de decisão no meio do caminho, mas tem que começar a falar sobre isso logo na primeira consulta, porque é aí que você vai descobrir também se o obstetra é bom ou não. Sim, com certeza. Se você tem intenção já de ter um parto, vamos dizer, normal que seja, na primeira consulta você já consegue ter uma ideia. Se vier com aquele assunto, isso a gente conversa mais pra frente, você já pode ficar meio esperta, porque o mais pra frente é só a questão de te cozinhando, até chegar lá e arrumar um pretexto pra pôr numa cesárea, num dia de manhã tranquilo, que ele fecha o consultório e opera todo mundo, e é aquela coisa que a gente já conhece. Tem mais uma pergunta aqui. Essa aqui é interessante também, que é uma coisa que inclusive tem na nossa cidade. A gente mora numa cidade pequena aqui, né? Então às vezes pode ter mais gente que mora em cidade pequena, e que o convênio aqui da cidade também é meio que monopolizado, é mais um convênio, e atende num hospital determinado que a assistência ela não é a mais humanizada possível. Na região tem hospitais com assistência melhor, mais humanizada, que tem acesso a mais conforto, inclusive, para gestante, né? Que nem no nosso hospital a gente não tem uma analgesia de parto, então tem hospitais na região que tem. E esse mesmo convênio que tem na região, né? Quem é da outra cidade, atende nessas maternidades. Nesse caso, tem como a gestante ela pedir uma transferência de maternidade, tipo, eu sou desse plano de saúde, mas aqui nessa maternidade não me atende. As taxas estão fora, não tem, sei lá, analgesia de parto, não tem enfermeira, obstetra, então eu gostaria de tratar a maternidade. Isso ela também consegue com o plano de saúde antecipadamente? Deixa eu ver se eu entendi. A outra maternidade pretendida também é coberta pelo plano, só que em outra cidade, é isso? Isso. Então o plano cobre a outra maternidade. Isso. Se o plano vamos supor, Itatiba, e a gente tem Campinas, que tem uma maternidade mais estruturada. Então, o plano que é XYZ Campinas atende essa maternidade. O XYZ Itatiba atende só na nossa maternidade aqui em Itatiba. Entendi. Na verdade, é outro plano, né? Em tese é da mesma operadora, mas outra localidade. Vou colocar nome. É Unimed, né? Unimed, aqui na minha cidade é Unimed Bandeirantes, que é Bragança Paulista, né? Unimed Bandeirantes, tem Unimed aqui São Paulo. É Bandeirantes também, porque a gente tá em Itatiba, né? Então é Bandeirantes também. Então, se o plano, o que acontece? Se o plano de saúde é regional, né? Por exemplo, aqui tem o da Santa Casa. O da Santa Casa também é regional. Então, se o plano de saúde é regional e tem mais de uma maternidade credenciada, só um minuto, que aqui entrou no meu horário de dormir. Vou desativar aqui. Tem mais de uma maternidade credenciada, mas não está na sua cidade, você tem direito a escolher a outra maternidade de outra cidade credenciada, sim. Tá? Mas tem que estar credenciada aparecendo lá no hall de hospitais credenciados. Daquele plano específico. Isso. Entendi. Agora, sinceramente, eu nunca vi. Juridicamente até existe argumento para a gente conseguir cobertura em outra maternidade que não seja credenciada diante disso que você está falando, né? Um atendimento
que não está de acordo com o esperado legalmente falando, né? Mas eu nunca vi isso acontecer administrativamente. Então, vou deixar essa resposta meio respondida, meio não tão respondida, né? O que acontece, com certeza, é que se for credenciada, você tem direito a escolher. Não precisa ser o da sua cidade, né? Tá. Esse aí, com certeza. Mas é bem difícil mesmo. As taxas das maternidades pelo plano de saúde são altas para cesárea. Só para, não sei se todo mundo conhece, mas o indicado pela OMS, que é o que a gente tem por base, é de 10 a 15% de cesáreas, né? Sim. Então seria ali 90, 85% de partos normais. E as maternidades, elas não chegam nem a 20% de cesárea, elas passam, é invertido. É 80% cesárea e 20% normal. Isso, geralmente é isso. É um número muito bom, né? Porque dependendo do hospital que você pega particular, é 90% e taralala. Acho que é um ou outro que chegou nascendo. Que tem não deu uns tempo que é 99%, as taxas de cesárea são bem altas mesmo pelo plano de saúde. E isso aí tem muito a ver com o que você falou também. Às vezes é mais fácil ir parir pelo SUS no normal, né? E aí uma mulher que quer a cesárea no SUS também tem dificuldade, né? Tem dificuldade. É bem isso mesmo. Apesar de ela ter o direito de escolher, ela tem dificuldade. Sim. Mas, assim, são coisas que a gente, como mulher, a gente tem que enfrentar cada coisa, né? Cada coisa. Mas são coisas que a gente tem que enfrentar. E falando nisso, né? Isso é uma coisa que tem que ser considerado também quando a gente decide que vai buscar o reembolso. Tratativas com plano de saúde não é fácil de se fazer. Não é fácil. Hoje mesmo, para aprovar um exame meu, eu fiquei 1 hora no telefone. Sem contar os 15 minutos anteriores que eu ligava e a ligação caía. Ligava e a ligação caía. Né? Então, isso pode ser estressante. Esse caminho pode ser estressante. Né? Porque, então, tem gente que começa e desiste no meio do caminho, porque não é fácil. Não é fácil. Os planos de saúde, eles querem dificultar o nosso acesso aos direitos. Porque é assim que eles vão ganhar mais. É assim que eles vão ter mais lucro. É isso mesmo. Então... Tem uma pergunta da Aline aqui. Ela colocou, boa noite. Quando o plano tem reembolso parcial, dá para conseguir integral da enfermeira obstetra quando não tem enfermeira obstétrica? Com certeza. Com certeza. Quando o plano tem reembolso parcial, a gente chama isso de reembolso contratual, né? A gente utiliza um caminho um pouco diferente, porque ele já tem um reembolso, mas isso tende a facilitar, vamos dizer assim, tornar menos difícil a garantia, né? Aumenta as chances. Quando o plano tem reembolso contratual, aumenta a chance da gente conseguir o reembolso administrativo legal, que é o reembolso integral. Especialmente se não tem o serviço que ele é obrigado a ter, né? Mas a gente precisa cumprir todos os requisitos para pegar o reembolso no final. Por quê? Porque se você não pega todos os requisitos, aí você só vai conseguir o parcial mesmo. Né? Porque assim, um dos requisitos a gente precisa dar a oportunidade para o plano de saúde de cumprir a obrigação dele, né? Então, não é simplesmente, eu vou contratar o particular e depois o plano de saúde vai me reembolsar. Não, a gente precisa fazer isso, fazer o caminho para o plano de saúde ter a oportunidade de cumprir a obrigação dele. Sim, tem que entrar em contato, pedir, né, a tabela de quem atende, aí não vai ter, aí você vai ter essa questão de fazer os trâmites. Sim, sim. Começa por aí. Tá. E normalmente... com certeza. Dá para ter o reembolso integral mesmo com plano de saúde que tem reembolso contratual. Tá. E normalmente demora muito tempo esse processo todo? O processo todo...
pode demorar a gestação inteira mais uns Mais um 2, 3 meses depois. Né? Tá. Porque o que acontece? O reembolso das enfermeiras obstétricas e fisioterapeuta, a gente consegue das consultas durante a gestação. Tá. Do parto, a gente só consegue depois que o parto aconteceu e depois que foi pago e emitida a nota. Tá. Né? A nota fiscal. Por quê? Porque na nota fiscal, inclusive, é uma orientação que a gente faz também. A gente vai orientar como que o profissional faz a descrição dos serviços para ter o melhor reembolso, né? Porque às vezes, vamos supor, o profissional só coloca assim, parto normal e coloca o valor total. Mas nesse parto normal teve algumas intercorrências, teve que induzir, teve não sei o que lá, teve instrumento para utilizar. Isso tudo tem que ser deduzido na nota fiscal. E a gente orienta exatamente como é feito para aumentar as chances do reembolso ser melhor. Então, Bárbara, o ideal é assim, se a gestante quer ir por esse caminho de reembolso, ela já fazer uma consultoria com você de cara, para você orientar esse caminho que ela vai ter que percorrer. Não adianta depois que o neném nascer, ela querer correr atrás do prejuízo, é isso? Não adianta. Não adianta, porque precisa percorrer esse caminho durante a gestação. Precisa percorrer esse caminho durante a gestação. E assim, ainda que percorreu o caminho durante a gestação, chegou lá no final, não deu certo, vamos supor, não deu certo. A gente tem a via judicial, que é possível tentar, né? Só que para entrar na via judicial, a gente precisa também comprovar que a gente percorreu o caminho administrativo, porque essa vai ser a defesa do plano. Se a gestante, tiver o interesse de prosseguir, olha, raramente dá errado, viu? Administrativamente, mas é possível que dê, né? Então, se a gestante tiver esse desejo, não, eu quero ir até o fim, ela tem que comprovar que teve o caminho durante a gestação, porque essa vai ser a defesa do plano. Olha, ela não... eu tenho o direito de saber que ela está procurando, por exemplo, né? E ela não me procurou, né? Então, precisa, sim, percorrer o caminho administrativo durante a gestação. E aí você perguntou do tempo, né? Depois que a gente entra com o pedido, é até 3 meses, né? Uma média, assim, para o plano de saúde dar o reembolso. E existe uma certa garantia, vamos dizer, que a gente busca durante a gestação. A gente pode pedir uma coisa que se chama carta... Ai, deu branco agora do nome técnico, mas é uma carta de autorização para contratação particular. Né? A gente pede isso para o plano e o plano envia. Está autorizada a contratação particular de tal. Né? Só que aí também... Por que eu falo que é importante a consultoria? Porque a gente vê se essa carta está a contento, né? Ela tem que estar falando quais são todos os serviços, enfim. Mas aí, para ela vir dessa maneira, a gente tem que solicitar dessa maneira, né? Sim. E tudo vai depender de como tá a gestação, né? Cada caso individualizado. Sim, tem que olhar direitinho. A outra pergunta era exatamente do tempo, mas era o tempo para entrar com a ação depois que ela já aconteceu. Isso você já falou que já não dá mais, né? Então já era. Por exemplo, eu que paguei meu parto particular faz anos, já acabou, não tem mais chance. Não tem como buscar assim, depende da situação, né? Então, por exemplo, se a gestante pagou aquelas diferenças que a gente estava falando, igual eu paguei para o médico a diferença por causa do apartamento. Ou então eu contratei uma enfermeira e depois o médico me cobrou. Esse tipo de coisa é possível sim, mesmo sem ter percorrido administrativamente, a gente conseguir algum reembolso judicial, tá? Por quê? Porque essas cobranças são ilegais, mesmo que a gente não tenha percorrido o caminho administrativo. Não é uma questão com o plano, é uma questão do médico. O médico já está recebendo por aquilo pelo plano de saúde, né?
E aí eu e o médico, tanto que a gente eu atendi uma gestante uma vez que ela falou assim, eu paguei, mas o médico foi muito esperto. Ele não só aceitava em dinheiro, não me deu recibo, então assim, é um dinheiro realmente que some. Provar, né? Sim. É um dinheiro que realmente some. Agora, hoje, com o Pix, fica muito mais fácil. Os médicos aceitam o Pix, você consegue comprovar que você pagou um valor indevido, né? Com certeza. Agora é uma dúvida minha, né? Porque a gente está falando em questão de parto hospitalar, contratar uma equipe, contratar uma obstetra particular, uma enfermeira obstetra. Mas e para parto domiciliar, o plano ele também faz o reembolso se a gestante desejar ou não? Não. O plano ele tem obrigação de fazer o reembolso da parte hospitalar, né? O que acontece? Alguns planos cobrem, você paga um pouquinho mais e ele cobre tratamentos em casa, sem a gente precisar judicializar por isso. E aí, nesses casos, é possível que a gente consiga o parto domiciliar também, mas é muito raro. Quando a gestante deseja o parto domiciliar, o que a gente direciona? Olha, você pode ter a chance existe uma chance desse parto domiciliar virar parto hospitalar, né? Se virar parto hospitalar, você percorreu todo o caminho. Sim. E aí você consegue o reembolso. Então, assim, seria realmente uma prevenção, né? Sim. Exatamente. Porque se correr tudo bem, você gastou com a entendeu? Deu o que você queria. Se não, você consegue fazer o reembolso do hospital. Entendi. E a gente sabe, né? O que o plano vai reembolsar, então, é a enfermeira obstetra, o obstetra e fisioterapeuta. Doula tá fora, ainda não tem possibilidade de conseguir o reembolso. Infelizmente, a doula ainda não tem possibilidade de reembolso. Existem notícias de que vai sair aí uma lei regulamentando a profissão da doula. Como profissional da saúde. Mas enquanto não sai. Essa história. Faz anos que eu escuto essa história, meu Deus. E é uma profissional tão importante, né? Porque acho que dentre as profissões. Porque a doula é, assim, não legalmente falando, mas na prática é uma profissional da saúde também. Né? E é a mais acessível dentre todas. E é a que está mais perto emocionalmente falando, né? Então já demorou para sair essa lei. Demorou. Normal, eu falo assim, a doula é a primeira que chega e a última que vai embora, né? Aquela que está realmente muito mais envolvida, né? Com o casal, com a dinâmica, com tudo ali. E a gente não tem esse respaldo, né? Em alguns lugares é bem personal. Infelizmente, inclusive, sobre a doula, né? Ainda tem maternidades que rejeitam a entrada de doula. E é totalmente legal. E é triste ver isso, né? Sim. Mas é que tem cidades que ainda não tem a lei das doulas, né? Municipal. Na verdade, se eu não me engano, é lei nacional, federal. Não é municipal. Por exemplo, em Itatiba nós temos a lei municipal das doulas. Em Campinas não tem. Tanto que teve alguns arranca-rabos lá para manter, sabe, a entrada das doulas. Agora estava saindo essa lei lá. Se não é nacional, eu acho que tem uma lei estadual. Tenho quase certeza. Eu vou pesquisar aqui, mas aí a gente vai conversando e aí e depois a gente coloca, Porque aqui eu sei que tem. Então, assim, aqui eu já tive que mostrar a lei realmente. E eu não, né? Normalmente eu mando o marido da gestante, ó. A lei é essa, a gente já leva impresso. Eu não vou criar barraco, porque depois proíbe minha entrada, é complicado. Mas, olha, a lei é essa, então se tiver qualquer BO, você mostra a lei que eles são obrigados a cumprir. E assim, já aconteceu de ter, mas tem uma lei. Seja no SUS, seja no convênio, você tem direito ao acompanhante, que isso é uma lei nacional, e a doula também, que no caso é uma lei municipal. Exatamente. A lei fala o direito da doula sem prejuízo do acompanhante. Né? Então, o direito do povo.
Exatamente. A parte boa, né, é que conseguindo todo esse modo de reembolso, sobra o dinheiro para pagar a doula. É verdade. Aí fica mais fácil um pouquinho. Exatamente. Fica mais fácil. Você falou, eu ia falar, eu esqueci. Você perguntou, da doula não, mas obstetra, enfermeira obstétrica, né? E Tem a também fisioterapeuta de consultas, né? Pediatra, dependendo da situação, e também anestesiologista, dependendo da situação. Ah, legal. Tá. É que então, assim, dependendo da situação, a gente consegue a equipe toda. Sim, depende, assim, também é que você faz consulta antes do parto, é a enfermeira, a físio, né, que normalmente faz uma fisioterapia pélvica, e o obstetra mesmo, né, para as consultas de pré-natal. É muito, muito importante. Eu vou, depois, Bárbara, eu vou deixar o seu contato. Olha, minha cachorra. Lua, chega. Eu vou deixar o seu contato. Tá querendo participar. Seu contato aqui, quem quiser, gente, me pede ou entra lá no perfil da Bárbara, entra em contato com ela, para ela poder passar como funciona isso, né, pelo WhatsApp, às vezes bem explicadinho. Quem tiver interesse de seguir com esse procedimento aí para conseguir o reembolso do plano, tem mais chances, assim, né? E, infelizmente, é uma coisa que a gente paga tão caro, mas que a gente tem que correr atrás mesmo, né? Se você não cuidar disso, infelizmente, passa e você, às vezes, é um pouquinho de trabalho agora que vale a pena depois, né? Exatamente. Para ter uma experiência mais positiva de parto, né? Para não ter aquele arrependimento, podia ter feito mais coisa. Quantas consultas pelo plano, que o plano teria que reembolsar? Porque eu nem sei se o plano cobre físio, só se tiver encaminhamento, né? Exatamente. Essa é a importância da gente ter um bom obstetra, né? Porque o obstetra, ele vai saber da necessidade de encaminhar para o fisioterapeuta ou não, né? Quantas consultas, juridicamente falando, o plano de saúde não pode limitar, tá? O plano de saúde não pode limitar o número de consultas. E também não existe nenhuma regulamentação que limite o número de consultas de fisioterapia pélvica, tá? Vai depender de como esse médico vai indicar a fisioterapia para você, né? Mas tudo vai, quando é uma coisa dessa situação, né? Tudo vai de conversar mesmo. Ah, é legal. Bom, acho que as perguntas que eu recebi foram respondidas, as perguntas aqui, pelo que eu dei uma olhadinha também, foi respondida. Eu vou, de qualquer forma, deixar essa live salva, compartilhada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar nas perguntas aqui, aí a gente vai conversando, respondendo, né? Também pode entrar em contato com você para tirar as dúvidas, entender como funciona o seu trabalho, né? Conte que viu nossa live, para a gente saber, que vai ser muito legal. Tem mais alguma coisa, Bárbara? Com a Van. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente passou por todos os pontos importantes, né? Eu só queria encorajar aqui as gestantes a investirem, né? No conhecimento e investirem aí no desejo de ter o parto normal, porque você precisa investir para conseguir. Essa é a verdade. Sim. Precisa Eu sempre investir falo, para conseguir. Que a gente quer muito e coisas que são muito importantes pra gente, a gente sempre teve um tempo, levou um tempo, né? Gastou um tempo com aquilo, né? Quando a gente vai fazer uma faculdade, tem todo aquele tempo, depois tem a formatura, que você investe, compra roupa, se prepara, casamento, mesma coisa, né? E corre atrás de floricultura, de som, de igreja, todo aquele monte de coisa que você é feito, porque o parto a gente é deixado de lado muitas vezes, né? Às vezes só se preocupa mesmo com a parte da, assim, não que não seja importante, é importante, claro, mas eu digo a perfumaria da coisa, né? Quartinho, bercinho, pintar, não sei o que. Então, tipo, e aí, uma coisa que é tão mais ali marcante, fica meio de ladinho, né? Que é viver essa experiência positiva de parto, realmente. Isso pode machucar bastante a gestante, né? Eu nem sei, agora conversando que me veio aqui, às vezes até influencia depois na recuperação, Sim. né? A ficha às vezes demora para cair, né?
aquela coisa, depois a ficha cai e fala, puxa, por que que eu, né, eu queria tanto, mas eu deixei me levar pela conversa do médico, né? O médico, a gente tem muito isso aqui, principalmente no interior, como você está no interior também, e outras mães que estão assistindo, a gente tem uma confiança muito grande no médico, né? Nossa cultura é muito centrada no médico. Então, o que o médico fala é quase lei, né? Assim, o médico falou, né? Tem que ser cumprido. E a gente não pega o nosso parto assim com as nossas mãos, né? Não pega as rédeas dele e fala, não, eu quero, que nem você, eu tô com uma médica, ela falou que não vai topar comigo, não, vou procurar uma que tope, então, né? Que vá comigo até o final. Então é isso que faz diferença, né? Não deixar o medo te dominar, né? Você assumir, quanto mais informação você tem, quanto mais preparo você tem, mais você fica forte para viver esse momento. Isso faz diferença. Com certeza, com certeza. Bárbara, muito obrigada, viu? Eu perguntar se tem mais alguma dúvida, acho que não tem mais então, aqui né? Não, acho que não. Eu olhei todas as minhas perguntas que eu tinha escrito aqui da caixinha, tirei todas, e a gente conversou bastante também, quem mandou mensagem aqui, e acho que foi ótimo, assim, super proveitoso. Surgiu outras dúvidas, de repente a gente faz outras lives para falar, né, das dúvidas específicas. Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite para todas. Boa noite para você, Van. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Obrigada a companhia. Beijo.